Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Sejam todos bem-vindos à Santa Semente Online. E eu quero acolher você com 2 versículos da Palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo 1, os versículos 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Novamente, poderíamos dizer aqui que em 2 versículos nós temos uma receita de sucesso. Essa receita de sucesso foi dada por Deus para Josué. Josué assumindo a liderança do povo de Deus. Um novo desafio para ele. Grandioso. O povo de Deus era muito numeroso. Como liderar este povo? Como governar esta nação? Tinha terras para conquistar, cidades, exércitos para derrotar. E a receita era: cuida para não te desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, daquilo que você ouviu de Moisés, da lei que ele recebeu de mim. Não cesse de falar dessa lei, não cesse de meditar nesta lei, refletir que a palavra, a lei de Deus, seja aquilo que ocupe o teu pensar, o teu falar. Consequentemente, inspire e dirija o teu agir. Sim, ali está o sucesso. A cada dia, nós temos desafios diante de nós. Alguns menores, outros maiores. Mas como ser bem-sucedido diante desses desafios? Tendo a palavra de Deus como a nossa base, como nosso alicerce, nossa inspiração. Aquilo que dá o nosso norte. Por que caminho devo seguir? A palavra de Deus é a minha base. Ela deve ocupar o meu pensar, a minha mente. E, consequentemente, eu serei bem-sucedido. Independente de que caminho, de que investimento eu fizer, de que decisão eu tomar. Porque se a palavra de Deus for minha base, eu estarei de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, santa, agradável, perfeita. Vamos orar, vamos conversar com o Pai. Senhor Jesus, nós te louvamos, te damos graças por esse dia que está chegando ao seu fim. Te louvamos porque a tua mão poderosa esteve conosco em cada momento desse dia, nos protegendo, nos abençoando, nos encorajando. E aqui nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que nem sempre nós estamos andando de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que já conhecemos da Tua palavra. Por isso aqui no final desse dia nós colocamos diante de Ti nossas falhas, nossos pecados, clamando pelo Teu perdão. Clamando pelo teu toque curador, sim, curador, porque o pecado ele nos machuca, ele nos afasta de Deus, ele provoca feridas em nós mesmos, naqueles que nós ofendemos. Por isso que nós clamamos pelo teu perdão, o teu toque curador. Tenha misericórdia de nós, restaura-nos, cura-nos, liberta-nos da escravidão do pecado, fortalecendo-nos, animando-nos, para que tenhamos a coragem, a ousadia de dizer não ao mal, não ao pecado. E reafirmar nossa consagração a Ti em cada momento de nossas vidas.
Pai, acolha nossas ações de graças, acolha nossos clamores e que seja esse um tempo aqui que nós teremos um tempo de crescimento espiritual, de nós meditarmos a Tua Palavra, aprendermos com ela, crescermos espiritualmente na Tua presença. Acolha-nos em Tua misericórdia e sobre nós derrame a Tua bênção. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Santa Semente, os de perto, os de longe, Uli, Ítalo, Jesus abençoe vosso lar, Dona Gislaine, Noel, família, pequena Maria Alice, o bebê que está chegando, Jesus abençoe esse lar, Luísa, família, Zeca, avó, Jesus abençoe vocês, abençoe esse lar. Que bom estarmos conectados e juntos, cada um no conforto da sua casa, né? Dia de chuva aqui, mas nas nossas casas, protegidos, amparados, né? Pela estrutura de nossa casa e na certeza de que também amparados e cuidados pelo Senhor nosso Deus, diante de quem nós nos prostramos. Recordando aqui nossa programação, sábado tem Geração Criança, alguns sábados aí não acontece, esse período de junho, julho tem bastante festa julina, os arraiás que acontecem, logo a criançada entra de férias também, né? Desde já, em cima disso, convidando, reforçando, dia 26 nós temos Arraiá na Santa Semente, né? 26 é um sábado, sem ser esse próximo, o seguinte, o último sábado do mês, a partir das 14 horas, Arraiá Santa Semente. Então você vai se programando, vai divulgando de teus queridos, a mídia, né? Já está divulgada aí na página, nesta página e nas demais, né? Também no Facebook. Você pode copiar lá e divulgar à vontade para motivar mais gente a estar conosco, celebrando um tempo de família, um tempo de comunhão, de confraternização, de festa. Quem quiser ir a caráter também é muito bem-vindo. De forma especial as crianças, mas não só as crianças, porque a festa é para a família, né? Então, 26 de julho, Arraiá Santa Semente, orem por isso. Coloquemos isso nas mãos de Deus, porque a igreja é dele. Ele é o Senhor sobre a igreja. Então, que ele esteja à frente de toda e qualquer programação desta igreja. E domingo, de forma especial ou excepcional, nesse mês de julho e também agosto, somente 9 horas, todo domingo 9 horas, celebramos culto ao Senhor Jesus. Lá nos reunimos para, com humildade, reconhecermos que precisamos mais de Deus, nos reabastecermos. Isso não quer dizer que não precisemos diariamente estar buscando a Deus, estar orando com Deus. Afinal de contas, diariamente, aliás, 3 ou mais vezes por dia a gente tem se alimentado, né? Não é isso? Você não faz 3 refeições por dia? Ou quem sabe até mais, com alguns lanches, com algumas beliscadas, né, durante o dia. E então, a vida espiritual também precisa ser alimentada diariamente. Não é só os domingos, não é só o dia de culto, mas é diariamente, consagrando o nosso dia, consagrando o início da semana, consagrando nossos planos, nossos sonhos, nossa família a Deus, ao Senhor, dizendo e declarando a Jesus como Senhor sobre nossos lares, nossas famílias, nossos planos, nossa vida como um todo. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia, nós começamos com Josué capítulo 1. Vamos para o último capítulo do livro de Josué, Josué capítulo 24,
os versículos 14 ao 23. Josué capítulo 24, os versículos 14 ao 23, assim nos diz a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos. E entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos, o Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões nem o vosso pecado. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Sempre é bom recordar: o povo de Deus estava iniciando uma nova etapa, um novo momento na sua existência. Depois de 400 anos como escravos na terra do Egito, depois de 40 anos no deserto, tudo isso como consequência da desobediência, de não obedecerem a Deus. Agora finalmente eles chegam à terra prometida. Era momento de tomar posse dessa terra. E ali com certeza eles recomeçariam sua vida, negócios, lavouras, seja negócios, seja na agricultura, na criação de ovelhas, gado, agricultura, enfim. Nova vida, novos negócios, construir famílias. O detalhe é que ali tinha outros povos. Mais do que nunca eles estavam em contato. Ainda tinham na sua memória o que eles viveram no Egito, todas as influências que eles sofreram lá. E aquele contexto dessa nova terra. Mas a nova estação estava ali. Você quer ter sucesso numa nova estação? Quando a gente começa, quando a gente recomeça, é preciso deixar coisas de lado. Coisas que nos faziam mal. Então, Josué toma a decisão, ele e a sua família: nós seguiremos ao Senhor. E ele desafia o povo: vocês precisam também fazer isso, senão o Senhor vai se voltar contra nós. Nós precisamos deixar longe das nossas casas esses deuses estranhos, esses deuses construídos por mãos humanas. Nós serviremos ao Senhor, aquele que
nos constituiu como povo, aquele que nos trouxe com mão poderosa até aqui, e está nos dando a posse dessa terra. Então, para nós termos sucesso nessa nova etapa, nós precisamos que Deus seja Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Esse é um texto poderoso. Deixa eu ver, pessoal que foi se chegando aí. Celina, pessoal lá de Irixim, Jesus abençoe, abençoe o vosso lar. Dona Marivone, seu Fábio, Pedro, família, Jesus abençoe, abençoe o vosso lar. Josué e sua família tomam a decisão de declarar a Deus como Senhor sobre seu lar. Hoje nós precisamos ter essa coragem que teve Josué de declarar Jesus como Senhor sobre nossos lares. É muito comum, não sei se você já ouviu, é muito comum a gente ouvir expressões como o meu Deus. Aliás, essa frase, né, o meu Deus, essa afirmação, né, presente em frases que as pessoas dizem, né? O meu Deus nunca faria isso. O meu Deus é Deus de amor. O meu Jesus não faz assim. Expressões que são usadas por pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem o Deus que se revela pela Sagrada Escritura. Elas até reconhecem que existe um Deus, um poder superior. Existiu a pessoa de Jesus, reconhecem seu poder, mas na verdade, em vez de segui-lo, buscar pela Sagrada Escritura, conhecê-lo e entregar suas vidas a Ele, vivendo em comunidade, elas criam um Deus. Elas criam, desenham um Deus para si. Por isso, quando eles veem um Deus que é amor, mas também é justo, a própria palavra de Deus traz afirmações de Deus dizendo que Ele repreende a todos quantos ama. Sim, como pai, como mãe, nós repreendemos nossos filhos, pois amamos a eles e precisamos dizer não. Então, quando a gente vê isso a respeito de Deus, não, esse não é o meu Deus. Não, não é o Deus que a gente desenhou, mas é o Deus justo, juiz, que se revela nas Sagradas Escrituras. Então, naquele contexto, o povo de Deus já enfrentava isso. Deuses construídos por mãos humanas, na cabeça das pessoas. Mas é necessário que em meio a culturas, em meio a crenças, nós tenhamos conhecimento da Sagrada Escritura. Conheçamos o Deus que se revela pela Sagrada Escritura. E o adoremos em espírito e em verdade. E o declaremos como Senhor sobre o nosso lar, sobre nossa família, como fez Josué. Essa coragem que nós precisamos de ter, como ele teve. Jesus é Senhor sobre meu lar. Jesus é Senhor sobre minha família. Eu não sigo o mundo, eu não sigo deuses construídos por mãos humanas, desenhados na mente humana. Eu sigo Deus que se revela na Sagrada Escritura. Eu sigo a Jesus que se entregou numa cruz para que eu tivesse perdão dos meus pecados, para que eu tivesse acesso à salvação. Hoje, nosso tema é eu, minha família e meu Deus. Minha família. Vivemos numa geração em que essa instituição sagrada, família, é muito atacada pelo inimigo. Atacada de todas as formas. Aliás, nós vivemos num contexto em que todo relacionamento é tão frágil. Relacionamentos são frágeis. A gente casa para que seja feliz enquanto dure. Não se esforça, não se faz esforço para que casamentos durem.
amizade, qualquer olhar, qualquer fala, alguma coisa que contrarie a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, é motivo para terminar uma amizade, um casamento. Então sim, a instituição família vem sendo atacada, mas a palavra de Deus ela continua firme, enfatizando a família como célula base da sociedade. É ali que a fé deve ser vivida. É a partir dali que a sociedade vai ser impactada. E em meio a uma sociedade que também priorizava um monte de outras coisas, menos Deus, que Josué teve a coragem de dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, em nosso contexto, nos desafios atuais, nos ataques do inimigo contra essa instituição sagrada que é a família, nós somos chamados a declararmos Jesus como Senhor sobre nossas famílias. Você tem orado pela sua família? Você tem testemunhado Jesus sobre tua família? É desafiador, não é fácil, não. Mas essas as questões que devem estar diante de nós. Porque quando nós declaramos a Jesus como Senhor nosso, nós temos um compromisso com Ele, em primeiro lugar, de proteger nossa família espiritualmente. Sim, nós devemos ser guardiões, protetores espirituais da nossa família. Vejamos o que diz Efésios. O Paulo, o apóstolo, escrevendo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Nos diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então veja, se algum familiar teu, de alguma forma ele te ofendeu, ele não é teu inimigo. Ele continua sendo teu familiar. Por mais que doa, por mais que isso entristeça o coração, ele continua sendo teu familiar. Ele não é teu inimigo. Provavelmente o que aconteceu foi motivação ou está sendo algo como uma armadilha do inimigo para botar abaixo essa instituição sagrada chamada família. Então toda família vai enfrentar desafios, mas compreenda, não tenha o outro, teu familiar, como teu inimigo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra forças espirituais do mal. Então precisamos estar revestidos da armadura certa e atacar o inimigo certo. Não atacar o outro, mas se prostrar de joelhos diante de Deus, revestidos da armadura. E uma dessas armaduras, conforme o texto de Efésios 6, é a Bíblia. É a única arma, a Bíblia, a espada do Espírito. A fé é o escudo que nos protege. A família é um lugar sagrado porque é ali que o caráter dos filhos é formado. Aliás, o ser humano se forma, né? Com o seu caráter, com o seu jeito de viver. A fé pode ser transmitida de gerações em gerações, ao que eu sempre lembro aqui, a importância e o papel central de minha mãe, Dona Alice, na minha caminhada de fé, a minha primeira discipuladora. Seja quando o pai estava doente, ela falando, nós precisamos orar, o jeito dela falar, né? Nós precisamos orar para que o pai fique bem. Quando ela me ensinou a orar antes de dormir, com seu jeito, com a sua forma de pensar, mas ela me falou da importância de Deus e da importância de nós colocarmos diante de Deus aquilo que estava nos preocupando, como um evento específico que foi uma enfermidade do meu pai.
me incentivava a estar na igreja. Então, antes de vir o seminário, antes de vir qualquer outra coisa, a própria vida em comunidade, a minha mãe, foi naquele ambiente familiar que eu aprendi a respeito de Jesus. A importância de orar a Ele. Então esse princípio precisa ser preservado, precisa ser levado adiante. Por isso que essa instituição é atacada, porque é ali que as pessoas são formadas. Nós precisamos, por que não, restaurar em nossos lares altares. Pequeno espaço onde tem uma Bíblia, onde tem uma cruz, coisas que nos remetem, nos incentivam, nos motivam a orar. E dizer para quem quer que chegue na nossa casa que Jesus é Senhor sobre nossos lares. Que tal resgatarmos em nossos lares um tempo de oração em família, um culto doméstico, a partir da palavra, a leitura de um versículo, de um salmo? Por que não? Queridos, oremos. Oremos pela nossa família. Ore intencionalmente pela sua família. E agora, estando na presença de Deus, tendo essa instituição, família, na sua mente, o que precisa ser retirado da tua casa? O que precisa ser afastado da tua família? Lembra que Josué fez um desafio ao povo, né? Deitai fora os deuses estranhos, e inclinai e focai no Senhor. Então o que aí na sua casa precisa ser retirado, ser afastado, para haver, digamos assim, um ambiente mais propício, mais sagrado? E declare, além de fazer essa limpeza, quem sabe sejam conversas, quem sabe seja algum filme, não necessariamente deuses de barro, seja lá do que for, de madeira, mas coisas que você assiste, coisas que você fala, que precisam ser afastadas desse ambiente. Pense aí, permita que Deus também fale ao teu coração, escute Deus falar contigo. De que forma você pode purificar a tua casa, no sentido de que Jesus seja Senhor. Coisas que quem sabe estejam impedindo a presença, o agir de Deus na sua vida, na sua família. E declare sim, na minha casa o Senhor reina. Na minha casa Jesus é Senhor. Nenhuma arma forjada prosperará, porque Jesus é Senhor. Eu também tenho compromisso, né? Além de ser esse guardião espiritual, eu também tenho compromisso com Deus de curar feridas e reconstruir relacionamentos. Sim. Efésios capítulo 4, verso 32 nos diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus perdoou em Cristo Jesus. Deus nos perdoou. Antes que nós mudássemos, Deus não chegou para mim: Antônio, muda tal atitude, muda tal forma de falar, que depois eu vou morrer por ti na cruz. Não, Ele morreu primeiro na cruz. Ele morreu sem exigir nada da gente. O que Ele pede é que a gente tome posse, que a gente creia naquilo que Ele fez por nós. E Ele pede que a gente se arrependa dos nossos pecados, confesse a Ele. Mas, ao nos perdoar em Cristo Jesus, Ele nos confiou um ministério. Ele não nos colocou como juízes de uns para com os outros, não. Quando vem a promessa do Espírito Santo, Jesus diz: recebereis poder do alto, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhar é falar daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente viu, presenciou. Não é julgar o outro. Quando Jesus faz a grande comissão, Ele nos envia e diz:
e de fazer discípulos de todas as nações. Não se diz ali que a gente é juiz de ninguém. Aliás, quando nos ensina o Pai Nosso, ele diz, num momento da oração, diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Se nós não perdoamos, não podemos fazer essa oração. Nós não recebemos o ministério de juízes. O juízo pertence a Deus. Quem julga é Deus. Nós recebemos o ministério de reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 nos diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos confiou o ministério de reconciliação. É difícil? É. Já passei por situações assim e não é fácil. De ir buscar aquele que se desentendeu comigo, aquele que provocou confusão comigo, aquele que brigou comigo sem ter motivo. Sinceramente. Em 2 casos específicos. Envolvendo família. É difícil? É. Mas revista-se da graça de Deus. Peça a direção do Espírito Santo. Lembre-se que, pela graça, você foi reconciliado com Deus. Ele deseja ser pai sobre você. Ele deseja que você seja filho, filha dele. E por isso, Jesus, o Filho unigênito, morreu na cruz. Olha o esforço para que eu e você pudéssemos ser filhos de Deus. Olha o esforço que o Filho unigênito foi capaz de fazer. Então, é desafiador pedir perdão? É. É desafiador perdoar? É. Mas faça isso lembrando-se que o sacrifício de Cristo foi muito maior que isso. É muito mais importante você dizer me perdoa do que você dizer eu tenho razão. Liberte-se do jugo, da escravidão do pecado. Libere perdão, perdoe. Seja aquele que promove a reconciliação. Esse é o nosso compromisso com Deus. Por quê? Porque Ele nos perdoou primeiro. Então, eu tenho um compromisso com Deus de ser um defensor espiritual do meu lar. Eu tenho um compromisso com Deus de ser reconciliador, aquele que promove reconciliação. Em terceiro lugar, eu tenho compromisso de manter minha família em aliança com Deus. Sim. Salmo de número 127, versículo 1 nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, por mais que eu me esforce, por mais que você se esforce, se esse esforço for meramente humano, nós não vamos alcançar o sucesso nas nossas iniciativas, nos nossos planos, nos nossos projetos. Por isso que eu falei antes, se alguém te ofendeu, se alguém te machucou e você resolve ir até ele para buscar reconciliação, ore antes a Deus, coloque isso nas mãos de Deus. Ou se for tão difícil, se gerou feridas muito grandes, decrete aí um tempo de jejum, de oração, antes de você ir procurar essa pessoa. Dê um tempo, deixe Deus trabalhar teu coração e ore diariamente, intencionalmente por isso. Para que Deus esteja te fortalecendo, te protegendo, porque quem deve construir nossas famílias, quem dá origem a nós como família é Deus. Então todo esforço humano é em vão se não for Deus o edificador. Então não basta você prover recursos para a tua casa, se esforçar, planejar, fazer uma poupança, ter uma reserva financeira.
se preocupar com a carreira, com a tua carreira, com a carreira de teus filhos, teus netos. Se Deus não estiver nesta como base, como alicerce disso tudo, por mais bem planejada que seja uma família, uma estrutura familiar, ela vai vir abaixo em algum momento. Basta vir a primeira tempestade. Deus precisa ser o alicerce. A Bíblia é muito clara, Gênesis 2, verso 24, que o casamento foi instituído por Deus. E é um chamado à aliança. Malaquias 2, verso 14. Instituído por Deus e chamado de aliança. Um homem, uma mulher e Deus como a sua base, como seu alicerce. Não é apenas um acordo entre duas partes, não. Como um contrato. Pessoas assinam um casamento como se fosse um contrato entre duas pessoas. Elas se preocupam com o fotógrafo, elas se preocupam com a casa, elas se preocupam com as roupas que vão vestir. Mas elas não se preocupam com Deus, em consagrar aquilo para Deus. Eu já vivi uma situação que eu estava de férias. E uma família me liga, aliás, a mãe da noiva me liga. Reverendo, fulaninho lá vão casar e agora o senhor precisa estar aqui para celebrar uma semana antes. Quanto tempo antes se contratou o fotógrafo? Quanto tempo antes precisa para você reservar um bom lugar para a festa? Quanto tempo antes você precisa alugar suas roupas? Fotógrafo, enfim, todos os profissionais no entorno. Aí o reverendo é consultado na última semana. Ou seja, você pensou em tudo, menos em Deus. E esse foi um dos casamentos que se desfez. Não quer dizer que foi só por isso, mas essa é uma das causas. Porque você planeja tudo, menos consagrar o teu relacionamento para Deus. Então, você precisa manter a sua família aliançada com Deus. Aliançada com Deus. E quando vem os filhos? Os filhos são de Deus. As crianças pertencem a Deus. Eles não são nossa propriedade, são herança do Senhor. Eles não são nossos, na verdade são de Deus, e Deus nos concede a graça de sermos pais, de sermos mães, de sermos avós. Mas é dele. Então, nós precisamos zelar e cuidar com todo esforço, máximo esforço, porque são preciosidades que Deus coloca sob nossa responsabilidade. Então, criá-los na aliança, ensiná-los a amar a Deus, a conhecer a palavra, a viver no temor de Deus, é um princípio que é bíblico e é base para um crescimento saudável. Então, e aí novamente, antes de se preocupar com o futuro do seu filho, com o futuro profissional do seu filho, se preocupe com o futuro espiritual dele, porque as outras coisas virão como consequência. Se ele estiver firme em Deus, ele vai ser um excelente profissional em qualquer opção que ele fizer. Por isso, mais uma vez, enfatizo aqui a importância de nós termos um altar doméstico. Altar doméstico. Que tenha uma cruz, uma Bíblia, enfim, algo que nos remeta. E declare a toda pessoa que entrar dentro de nossa casa: Jesus é Senhor sobre este lar. Salmo 128, verso 1 ainda nos diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que tem Deus como sua base. Então, manter nossas famílias na aliança com Deus as torna colunas, aquela base forte em meio a esta geração. Então, compromissos com Deus. Eu tenho compromisso de ser um protetor,
guia espiritual da minha família. Eu tenho compromisso com Deus, de ser um reconciliador, de buscar curar feridas. Eu tenho o compromisso com Deus de manter minha família em aliança com Ele. E por quarto, para a gente finalizar aqui, eu tenho o compromisso de fazer da minha família meu primeiro campo missionário. Sabe quando a gente fala, lembra aliás, Mateus, Evangelho de Mateus, a grande comissão, ide fazei discípulos. Os primeiros discípulos, as primeiras pessoas que a gente precisa ganhar para Jesus são os nossos familiares. Então ore intencionalmente. Você não vai obrigar ninguém. Não tem como, né? Então ore. Mateus 28, verso 19. Ide fazei discípulos de todas as nações. Aliás, tem um outro versículo que nos ajuda aqui a entender. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quer dizer, vocês vão falar de Jesus, vocês vão falar daquilo que vocês viveram comigo, com Jesus. E aí ele começa, tanto em Jerusalém, Jerusalém era a cidade que eles estavam. Ou seja, é o teu lugar, é a tua família, é o teu povo. Então, antes de você pensar na Samaria, que era uma região maior, vamos pegar aqui, seria o estado do Rio Grande do Sul. Então, antes de você pensar no estado do Rio Grande do Sul, pense na tua família. Antes de você pensar na tua cidade como um todo, pensa na tua família. Então, sim, você é enviado para ser instrumento de Deus numa nação. Não tem problema. Se Deus te usar como instrumento dele para impactar o nosso Brasil, glória a Deus por isso. Ele pode fazer isso. Mas o primeiro lugar que ele te chama é no teu lar. Junto daqueles que estão ali, morando contigo. É o primeiro ambiente no qual você deve testemunhar a tua fé. Deuteronômio capítulo 6, veja, isso é lei. É a lei de Moisés ainda. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 nos diz assim: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no teu coração. Quer dizer, guardadas. Então guarda-as no teu coração. E ensina-as com persistência a teus filhos. Sim. Devemos mandar adiante. Depois a gente vai ver no Novo Testamento um exemplo clássico que é Timóteo. Timóteo, ele tinha avó convertida, citada por Paulo como um exemplo de fé, e ele tinha sua mãe. Timóteo era a terceira geração. Avó, mãe e filho, convertidos, consagrados ao Senhor Jesus. Então, nosso primeiro ambiente de nós testemunharmos, de falarmos, a primeira pessoa que eu preciso me preocupar em ganhar a Jesus é aquela que está ali do meu ladinho. É Alice, minha filha. Então, a primeira preocupação minha, além de eu me preocupar com cada um dos que o Senhor coloca sob meu cuidado como igreja, como pastor no caso, é Alice, minha filha. Essa é a minha primeira preocupação, para que ela conheça Jesus, para que ela entregue sua vida a Jesus. Josué não apenas falou, mas ele tomou uma posição. E aqui que está um grande desafio nosso. Alice precisa ver em mim alguém que crê em Deus. Alice precisa ver em mim alguém que lê a Bíblia, que confia em Deus, para que ela possa aprender a confiar em Deus. Então, como Josué, tome posição. Por isso, o primeiro desafio, o primeiro compromisso com Deus, ser guia, protetor, líder espiritual da nossa casa. A fé de Josué era pública e firme. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esse é o tempo de nós restaurarmos um altar de adoração nos nossos lares.
para que todo mundo saiba que nós somos de Jesus. Sim, que nossas redes sociais deixem claro que nós pertencemos a Jesus. Que não haja dúvida. Que a nossa vida, o nosso modo de viver, fale ao mundo que nós somos de Jesus. E a partir disso, testemunhemos, passemos para os demais, nossos filhos, nossa família, que nós somos de Jesus. O Senhor, Jesus, é Deus sobre nossas casas, é Deus sobre nossas famílias. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare agora aí: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus é Senhor sobre minha família. Declare: Jesus é Senhor sobre minha família. Amém? Vamos orar? Pessoal que foi se chegando aí, Dona Gessira, Jesus abençoe seu lar. Dona Olinda do Amaral, Jesus abençoe seu lar. Seu Samuel, família, Jesus abençoe vosso lar. Vamos conversar com o Pai? Vamos ter um tempo de oração de forma especial e específica, digamos assim, intencional. Ore pela sua família. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te damos graças, porque Tu és Deus Todo-Poderoso, mas és Deus Emanuel, ou seja, Deus que está juntinho de nós, Deus conosco, que está junto de nós, cuida de nós em cada detalhe de nossa vida, como a Tua palavra nos diz, que até os fios de nossa cabeça estão contados, os fios de cabelo, sim. Os mínimos detalhes Tu conheces a respeito de cada um de nós. És o bom pastor que nos conhece a cada um pelo nome e sabe que cada um é precioso, que cada um pode melhorar, que cada um pode romper com o mal, com o pecado e consagrar sua vida a Ti. Sabe o quanto cada um pode crescer, o quanto cada um pode amadurecer, o quanto cada um pode melhorar, porque somos obras de Tuas mãos e não fomos criados para o inferno, fomos criados para a eternidade, para estarmos juntinhos de Ti. Por isso nós Te louvamos, por quem Tu és, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Abba, nosso Paizinho, Emanuel, Deus conosco, Espírito Santo, Deus em nós. Obrigado, Senhor, por quem Tu és. É na Tua presença que nós consagramos nossas vidas, tudo que somos, tudo que temos, nós consagramos de forma especial, nesse dia, nossa família. Abençoa, Senhor, nossos lares. Abençoa, Senhor, nossos lares, afasta de nossos lares tudo aquilo que não vem de Ti, ó Deus. Somos Teus, essa família pertence a Ti, ó Deus. Cada família que está conectada nesse momento pertence a Ti, Jesus. São famílias que reconhecem, que sabem que precisam mais de Ti, precisam mais do Teu agir. Abre nosso coração, inclusive, a sabedoria, a convicção do que nós precisamos deixar para trás, do que nós precisamos abrir mão, para que a Tua presença seja plena em nossos lares. Que nós possamos avançar, que nós possamos crescer como famílias, como seres humanos, impactando nossos lares e mais, impactando a sociedade na qual nós estamos inseridos. Que nós sejamos ambientes promotores do reino. Venha, Jesus, restaura-nos. Tenha misericórdia de nós. Tu conheces nossas limitações, de Ti nada podemos esconder. Tu sabes o quanto pecamos, o quanto falhamos, o quanto nós estamos longe daquilo que esperas de nós, como parte de uma família. Por isso que aqui nós clamamos pela Tua misericórdia e clamamos: envia Teu Santo Espírito, o ajudador, nos dando convicção espiritual do que nós precisamos abrir mão,
do que nós precisamos enfatizar, para que façamos escolhas sábias. Aumenta a nossa fé, Senhor. Protege nossos lares, protege nossas famílias, de forma especial, protege nossas crianças, para que elas cresçam em sabedoria e graça na Tua presença. Tudo isso, Paizinho, nós colocamos nas Tuas mãos, unicamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Anota aí, domingo, 9 horas, culto, excepcionalmente, somente às 9 horas da manhã, né? Então, culto com Santa Ceia, rito tradicional. E você já vai se programando, né? Dia 26 tem Arraiá. É sábado à tarde, a partir das 14 horas, para a gente estar junto, para a gente confraternizar. Crianças, quem desejar, venha a caráter, venha preparado para a festa. Então, sábado, dia 26, Arraiá de Santa Semente. Então, vem celebrar conosco, espalhe esse convite para que mais pessoas possam estar conosco celebrando a vida, um tempo em família, né? Era isso? Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre teu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos, no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia.